Olá, bem-vindos ao segundo episódio de Super-Humanos, o podcast sobre psicologia, comunicação e desenvolvimento humano. Olá, Ricardo. Olá, Helena. O nosso tema da conversa são as relações tóxicas. Começávamos, se calhar, por definir aqui este conceito, o que é uma relação tóxica. É tudo aquilo que nos faz mal, tudo aquilo que numa relação nos destrutura, anula-nos enquanto pessoa, enquanto ser humano, podemos considerar uma relação tóxica. No entanto, essa toxicidade existe em diversas variáveis, ou seja, em diversas áreas, profissional, amorosa e também familiar. Antes de irmos para essa tipificação, e voltando se calhar um pouco àquilo que já tínhamos falado no episódio anterior, tem a ver com a nossa predisposição para cair numa relação tóxica. A nossa conjuntura do momento pode propiciar nós cairmos numa relação dessas ou há algo mais? Pode haver alguma predisposição a nível de falta de autoconhecimento da própria pessoa, ou seja, a pessoa não se ter desenvolvido enquanto personalidade, no sentido de se querer conhecer, perceber como é que pensa, como é que age, conhecer os seus sentimentos, as suas emoções. Depois também há os fatores familiares, que também servem de modelagem, ou seja, vai modelando o ser humano no seu desenvolvimento de tal forma que vai criar realidades, vai criar mundos que podem ser projetados depois na adultez. No desenvolvimento das suas relações amorosas e nos seus mais variados contextos. Depois também há o contexto social e cultural que faz uma grande pressão sobre as pessoas, nomeadamente, por exemplo, nas relações amorosas e familiares, porque numa relação tóxica familiar parece que é quase impossível nós conseguirmos desvincular daquela família, sair daquela circunstância. Porque é o meu pai, porque é a minha mãe, porque são os meus irmãos, porque é a minha família. Nas relações amorosas, espelha-se da mesma forma, até já numa segunda camada em que, e há uma tradição muito judaico-cristã, em que nós fomos habituados a entrar numa relação, pelo menos as faixas etárias mais antigas, entrar numa relação de tal forma que parece que é ad eterno, vai ser pela eternidade e não termina. Isso tem o seu peso cultural e muitas vezes, sendo que a relação não é frutuosa, impede a pessoa de tomar ações no sentido de sair pela pressão social. Muitas vezes, pela falta de apoio familiar, em que os próprios pais muitas vezes até condicionam essas saídas, dizendo os homens são todos iguais, ou pensa bem, se estás a fazer bem. Toda esta pressão condiciona a pessoa a tomar decisões. Vamos agora voltar um bocadinho atrás e vamos então começar a abrir um pouco mais sobre cada uma desses tipos de relação tóxica que podemos desenvolver. Na relação familiar, e por causa daquilo que estávamos a dizer, quer dizer, há laços de sangue. Sim. Nós somos, enquanto indivíduo, obrigados a suportar esses laços de sangue se eles nos fazem mal, se eles nos prejudicam tanto. Eu tenho uma máxima que eu utilizo no meu dia-a-dia. Se faz mal, eu não tenho que aguentar. Tudo aquilo que custa a nossa paz custa muito. Tudo aquilo que custa a nossa saúde mental, emocional e física custa muito. Relações que não são frutuosas, relações que não são saudáveis, têm um peso muito, muito grande na nossa forma de ser, na nossa forma de estar, no nosso dia-a-dia. Vai-nos condicionar os nossos sonhos, os nossos projetos, a nossa felicidade. Na minha vertente espiritual, tenho a vertente científica da psicologia, na minha vertente espiritual, eu costumo dizer que os filhos biologicamente são nossos, espiritualmente não. Ou seja, espiritualmente temos histórias diferentes, mas estamos num coletivo. Para quem assistiu ao último episódio, ao nosso primeiro episódio, eu falei que relacionamentos significam muitas vezes resgates, ou seja, o que é que temos para aprender numa relação amorosa, numa relação familiar ou profissional. Temos para aprender muito com as pessoas, que foi isso que nos fez chegar até aos dias de hoje enquanto seres humanos. Resgatar, aprender. Podemos evoluir nesse sentido. Há resgates que muitas das vezes uns terminam mais cedo, outros terminam mais tarde. Há dois caminhos para aprender, de aprendizagem que o ser humano tem. E é um processo muito mental e que tem peso, que é o caminho do amor e o da dor. O caminho do amor ensina, ok, mas o da dor ensina muito mais. Nós com a dor aprendemos, com a dor resgatamos. E saber dizer não, saber impor limites e saber resgatar-nos a nós próprios é fundamental
para podermos, aí sim, libertarmos desta toxicidade que nos condiciona. E às vezes podemos ficar e não nos libertarmos pelo peso demasiado grande que poderá ter em nós a questão do conforto. É um ato desconfortável nós libertarmos de algo, não é? Sim. E depois o nós pensarmos que se sairmos, se quebrarmos esses laços, por exemplo, se sairmos de casa dos nossos pais, isso vai obrigar a um esforço muito grande da nossa parte, não só emocional, mas também até económico e social. Como é que se pesa tudo na balança? Eu utilizo uma metáfora muito curiosa que é o trapezista quando está no trapézio, o momento, embora ele já fez aquilo muitas vezes, já teve sucesso muitas vezes, o momento de maior pânico é quando ele salta, é quando ele larga um trapézio para agarrar o outro. Claro que estas tomadas de decisões são muito difíceis, não importa quantas vezes nós já tivemos sucesso na vida em muitas situações, mas vamos sentir medo. O nosso cérebro trabalha por habituação. Ou seja, ele consegue estar confortavelmente desconfortável naquele sistema. Ele sabe que não está bem, a pessoa se sente emocionalmente não está bem, mas é a realidade que ela conhece. Exato. E isso retira-lhe energia, retira-lhe a motivação, ou seja, o motivo para a ação. Aí pode entrar eventualmente alguma disciplina, alguma exigência da própria pessoa, desafiar-se ela própria. Claro que há traços de personalidade, porque há pessoas que têm traços de personalidade mais estáveis. Não é questão de ser estáveis ou não, defendem princípios, por exemplo, do desafio. Há pessoas que não conseguem estar numa relação, saltam de relação em relação porque a relação não é desafiante. Gostam de desafiar, mudam de emprego constantemente. E há pessoas que têm o princípio da estabilidade. E se a pessoa tiver um princípio de estabilidade dentro de uma relação, tendo em conta que é a realidade que ela conhece, que não conhece outro mundo, ela tende a ficar ali. E então consegue estar confortavelmente desconfortável. Há muita pressão a nível agora socioeconómico, também lá, sabemos que o custo da habitação tem um peso muito importante, impede muitas relações amorosas de se extinguirem totalmente. Tanto pais e filhos está Sim. a influenciar Sim. muitas coisas, não é? E é um dado estatístico que os jovens estão a sair cada vez mais tarde da casa dos pais, exatamente pela falta de possibilidades que têm de conseguir contratos de trabalho estáveis e terem habitações condignas a preços mais equilibrados. De certa forma, há uma pressão social, até é transversal a todas estas três tipificações das relações tóxicas, que é a questão de nós sermos estáveis. O conceito de estabilidade. Uma pessoa estável e igual a mais equilibrada é aquela que fica mais tempo no mesmo trabalho. Pode ser aos olhos dos outros, das outras pessoas, porque isso será sempre uma experiência muito subjetiva. Eu posso me sentir estável numa instabilidade. É aquele princípio da pessoa organizada dentro da sua própria desorganização. Será sempre uma imagem... Mas tem de ser necessariamente mal uma pessoa procurar coisas melhores. Não. Pelo contrário. E lutar contra essa estabilidade. Se essa estabilidade é uma coisa que nos faz mal, por que é que haveríamos de mantê-la? Não. Muitas vezes uma tentativa inconsciente de agradar outras pessoas. Certo. Ou seja, a pessoa anula-se enquanto ser humano para ser reconhecida e ser valorizada pelos outros. Exatamente. Daí, aquilo que falámos no último episódio, do autoconhecimento ser fundamental para as pessoas conseguirem tomar melhores decisões, conseguirem sair das relações tóxicas, para que possam realmente experienciar a sua verdadeira liberdade. Há uma metáfora que eu utilizo muito na questão do autoconhecimento, que é o pássaro quando está no galho, ele confia nas suas asas, ele não está preocupado com a fragilidade do galho. Portanto, se o galho partir, ele abre asas e voa. Obviamente, era assim que deveria ser o ser humano, muitas das vezes, para podermos ter relações mais saudáveis em todas as áreas da nossa vida. Claro que há condicionantes, há variáveis que nos impedem de tomar essas ações. Em Portugal há cerca de 60 mil divórcios por ano. Ou seja, é muito já, para não falar nas separações de facto, que não há dados estatísticos sobre isso. Também, curiosamente, 70% dos divórcios são iniciados pelas mulheres. As mulheres são emocionalmente mais sensíveis, mais ambiciosas em querer desejar. O homem tem um perfil mais estável, talvez ancestral, de entender que, ok, a relação está bem assim como está. Temos muitas influências? Temos. Mas o autoconhecimento vai-nos ajudar a libertar essas pequenas âncoras que vamos acumulando muitas das vezes em forma de crenças que nos fazem acreditar que
As coisas são assim porque são assim e têm que ser desta forma. Exato. De forma nenhuma, eu discordo. Acho que se chegarmos aos dias de hoje, enquanto sociedade, supostamente evoluídos, como estamos, que não nos podemos comparar com 100 ou 200 anos atrás as pessoas que nós éramos, de forma nenhuma, ou o que era naquela época, devemos sim tomar as rédeas da nossa vida para poder tomar as melhores decisões. Sim, a evolução não se faz só de tecnologia, também é de desenvolvimento pessoal, não é? Sim, desenvolvimento pessoal. E novas maneiras de nós olharmos para nós próprios Para nós próprios. perdermos os estigmas. Sim, perdemos os estigmas. E é algo que é uma mensagem que temos também para deixar também ao nosso público, porque saiu um estudo há relativamente pouco tempo em que referenciava que 80% dos nossos jovens preferem comunicar online. Certo. Ou seja, o que é que vamos ter aqui? Nós vamos ter um problema no futuro. Vai deixar de haver comunicação. Ou seja, a comunicação... Socialização, não é? Deixa de haver socialização, não vamos saber comunicar, não vamos saber expressar os nossos sentimentos e as nossas emoções. E isso vai ser extremamente complexo. Daí a psicologia, a psiquiatria, a psicanálise e todo o trabalho na terapia humana vai ser cada vez mais exigente. Primeiro de tudo, nós temos que saber estabelecer limites. Há um nível de proximidade muito nosso, íntimo, de cada um. Como também falámos no último episódio, todos nós temos necessidades. Eu tenho as minhas necessidades, a outra pessoa tem as necessidades dela. Eu tenho que ver as minhas necessidades atendidas e a outra também, mas as necessidades de ambos não podem chocar umas com as outras. Uma com a outra. De forma que, quando eu consigo estabelecer estes limites, eu consigo comunicar muito melhor. Ou seja, eu vou comunicar de uma forma mais clara em manifestar aquilo que eu quero, aquilo que eu pretendo, e se for idêntico também da outra pessoa, que se possa criar uma simbiose, um ajuste, porque as relações são feitas de ajustes. Ou seja, a relação é um dar e um receber. Também a origem etimológica da palavra relacionamento, que eu já falei também no primeiro episódio, que estava associado a resgate, mas também tem a dar com dar e receber. Ou seja, nós temos que dar e receber na mesma proporção. As relações se sofrem desequilíbrios de tal magnitude, em que eu dou 80 e recebo 20, que também é algo muito cultural. Também nós darmos. E também é cultural não saber receber, ficamos sem jeito. Mas também é transversal a muitas culturas, é um facto. Já dizia Freud, estamos preparados para defender de um ataque, mas nunca de um elogio. Ou seja, quando recebemos um elogio, ficamos meios sem jeito, meios com vergonha. E agora, o que é que eu faço? Onde é que eu me escondo? Porque eu não estou habituado a isto, não estou habituado a ser valorizada, não estou habituado a ser acarinhada. Então a pessoa, numa tentativa inconsciente, muitas das vezes, ela própria não consegue estabelecer os limites porque ela vai se dar muito. E se ela, eu digo sempre, não amar é mau, não ter a capacidade de amar é uma tragédia. Já que vamos amar, ok, mas sempre com um estabelecimento de limites, não esquecendo que o grande amor da nossa vida somos nós próprios. Exatamente. Porque quando eu me amo, toda a gente me ama. E é uma experiência muito, muito trabalhada. Isso funciona não é só na parte pessoal, também é na parte profissional. Na parte profissional. Há uma premissa de que, se calhar, nós somos bons trabalhadores se nós, em vez de trabalharmos 8 horas, trabalharmos 12 ou 14. Sim. O salário é o mesmo, mas nós estamos a mostrar que somos muito dedicados. Sim, esse é um conceito. Por acaso estive a ler disso há cerca de mais ou menos um mês, em que há uma cultura aqui na Península Ibérica, principalmente ao português, em que tem que sair sempre depois da hora. Se sair depois da hora, parece que já é mau funcionar. Esse paradigma tem que ser mudado. A questão, muitas das vezes, que também é uma questão, é um comportamento muito transversal, a busca de reconhecimento. Certo. A pessoa busca reconhecimento dentro da relação, a pessoa busca reconhecimento em contexto profissional e em contexto familiar, Exatamente. que são grandes geradores de ansiedade. É a validação. É a validação. E porquê nós precisamos tanto da validação? É muito má. Temos, para nos sentirmos integrados, para nos sentirmos aceitos, para nos sentirmos protegidos. Eu costumo dizer muitas vezes em consultório que os maiores geradores de ansiedade são a desproteção e a busca de reconhecimento. Ou seja, eu quero me sentir protegido, então eu quero me adaptar ao grupo. Eu quero ser reconhecido pelo grupo. O grupo tem regras em que o que é que eu espero do grupo e o grupo espera de mim. E já que eu vou entrar num grupo, eu quero ser reconhecido pelo grupo. Se isso não acontece, eu estou em esforço, estou em subcarga, e então estou na desproteção, porque não tenho um grupo que me proteja, e por outro lado, eu não estou a ser reconhecido. Enquanto pessoa, enquanto ser humano, enquanto profissional. Exatamente. Ou até enquanto marido, enquanto esposa, enquanto namorado ou namorada. Essa necessidade de reconhecimento vai criar um déficit de tal ordem, em qualquer tipo de relação, que não vai criar a simbiose fica em desequilíbrio. E então
desculpa uma expressão que faz a pescadinha de rabo na boca, a pessoa que fica ali naquele ciclo vicioso que não consegue. Agora, se ela se valoriza, que é uma experiência muito pessoal, muito subjetiva, se ela confia na capacidade que tem, na teoria da autoeficácia, o quanto eu sou capaz de fazer face às dificuldades que eu tenho, o quanto eu acredito nas minhas capacidades, aí sim. E quando ela começa a viver isto internamente, isso automaticamente passa cá para fora. Verdade. E é identificado pelos pares, pelo meio, em que nós dizemos assim, eu não sei o que é que a pessoa tem, mas ela tem ali uma autoestima. Sendo que a autoestima não é as roupas de forma nenhuma, Certo. não é Mas às vezes parecido. também, além da autoestima, essas pessoas não são muitas vezes, ou tantas vezes, demasiadas vezes catalogadas como rebeldes, insubmissas. É assim, há aqui uma questão também muito interessante neste desenvolvimento pessoal, que é quem me critica reconhece alguma coisa que lhe falta. Porque é assim, a minha coragem vai sempre expor a fragilidade do outro. Certo. Se eu vou ter a coragem de desenvolver um projeto, se eu vou ter a coragem de mudar de relação, que é uma coisa também que é muito interessante também perceber, às vezes, nos sistemas familiares, quando existe uma espécie de uma ovelha negra, ou seja, existe aquela primeira filha ou aquele primeiro filho que decide saltar da relação, o que é que acontece? Ele tende a ser visto um bocadinho de lado, porque no fundo ele está a expor a fragilidade do sistema familiar. Muita gente já quis tomar essa decisão, mas não o tomou. E então o que é que vai acontecer? Ou seja, aquela pessoa vai expor todo um sistema do género em que ele teve a coragem e eu não tive. Então porque eu não quero sentir isso, eu vou tentar condicionar aquela pessoa e dizer, olha, não te separes, não mudes de emprego, é certinho, mas é pouquinho, mas é certinho. Acho que já todos ouvimos isto no nosso dia-a-dia, em senso comum. Opá, vais mudar de emprego, cuidado. Quantas vezes eu quis mudar de emprego e não mudei? Não tive essa coragem. Obviamente, a nossa coragem vai expor a fragilidade do outro. Logo, a tendência da crítica aumenta, é maior. Agora, quando eu me conheço e consigo estar bem comigo e com todas as pessoas que estão à minha volta e me apercebo que há pessoas a tomar essas decisões, eu naturalmente vou ficar feliz, porque acho que faz parte do processo. Se a pessoa estiver feliz, o mundo está melhor. Há um dos princípios da espiritualidade que é toda a cura é autocura. Há muitas pessoas que querem curar o mundo, mas esquecem-se de curar elas próprias. E se essa pessoa se curar ela própria, melhorando ao mundo, porque já é uma pessoa curada. E essa pessoa, estando bem, ela consegue contribuir positivamente. Porque nós estamos todos interligados. Sem dúvida. Dou um exemplo. É impossível aquilo que eu e tu estamos aqui a fazer com este podcast, ou seja, publicar, chegar a fazer a mensagem, chegar às pessoas, é impossível que ela não vá ressoar com toda a nossa audiência. Porque eles estão a aprender como nós também estamos a aprender. Estamos aprendendo a aprender. E isso tem um impacto muito positivo. Portanto, é este o objetivo, é começarmos a curar a nós, já estamos a curar o mundo. E quanto mais pessoas conseguirem curar o seu coração, melhor no mundo. Não podemos falar do síndrome de Salvador, que falámos até no primeiro episódio, em que aquela pessoa quer salvar o mundo, quer salvar toda a gente, quer salvar as relações. Vamos sempre salvar o outro. Não é? Vamos salvar o outro. A pessoa que tenta salvar o outro adoece. Claro. Ela fica drenada de energia. Como é que nós podemos preparar os nossos filhos, as gerações mais jovens, para nós, na nossa geração, tendo plena consciência de que isto é assim que funciona, como é que nós podemos educar Olha, há um para princípio, essa consciência também? existe um princípio que eu defendo muito, que é, se as palavras convencem, as atitudes arrastam. O exemplo. O exemplo que nós somos, no nosso dia-a-dia, com os nossos amigos, com a nossa família, com o nosso contexto profissional, ele é uma questão de tempo. Mais dia menos ele está a criar impacto. Será sempre o exemplo que nós vamos dar que vai contribuir positivamente para as pessoas. Se nós não conseguirmos passar essa mensagem internamente, dentro dos nossos sistemas, através do nosso exemplo, aí já não, por muito que eu possa falar, que eu seja incongruente entre aquilo que eu digo e aquilo que eu faço, não vai funcionar. As pessoas são muito atentas, a nível inconsciente elas são muito perspicazes e vão-se modelando. Sem eu me conhecer, eu nunca vou conhecer o outro. Quanto mais eu me conheço, mais eu conheço outra pessoa. Quanto mais eu me conheço, mais eu vou assumir a responsabilidade da minha forma de pensar e de sentir. E deixo de delegar no outro a responsabilidade de ele me fazer feliz. É exatamente aqui, é este ponto. Quanto mais eu me conhecer, menos eu espero de outra pessoa. Claro que esperamos sempre alguma coisa, mas não naquele sentido
quase, lá está, e sempre estamos a falar de toxicidade muitas das vezes, de controlar, manipular, querer saber tudo e mais alguma coisa, levar a outros a acreditar, desvalorizar os sentimentos e as emoções do outro. Isso vai nos proteger, porque vamos saber identificar sinais e vamos conseguir ser mais capazes de tomar as melhores decisões. Eu costumo dizer que as decisões emocionais são sempre as melhores decisões. Muita da nossa audiência é capaz de discordar e dizer assim, não, mas nós temos que pensar, porque se eu sair do meu emprego vou perder rendimentos. E eu costumo dizer, em contexto de trabalho, que é muito importante, eu não tenho tempo para a saúde, mas vou ter tempo para a doença. E se aquela relação, seja ela qual for, me está a adoecer, porquê é que eu estou nela? Para quê? Não é porquê, é para quê? Que é uma grande questão, é para quê? E a pessoa fica sem resposta. A pessoa não sabe, se for porquê, vai justificar, vai utilizar argumentos naturalmente. Agora, para quê? E é aqui que temos que ter esta coragem de ir percebendo qual o melhor caminho para estarmos em paz. Porque, volto a dizer, se custa a nossa paz, custa muito. E é algo que o autocuidado, a autoestima, o autoconhecimento é algo que vai sendo trabalhado. Por muita resiliência que a pessoa possa ter, o que é que acontece? A resiliência é um conceito da física, ou seja, é a capacidade de um objeto de ser extinguido até determinada forma e ele voltar ao seu estado inicial. Mas nós, seres humanos, somos resilientes, podemos trabalhar, porque há uma boa e uma má notícia. A má notícia é que nem todas as pessoas nascem resilientes, a boa notícia é que ela pode ser trabalhada, a resiliência emocional. Mas muitas das vezes, expostos durante muito tempo a determinadas situações, a resiliência vai se extinguir e vai ter repercussões físicas. Aí os consultórios ficam cheios de pessoas com depressão, com ansiedade, os hospitais com pessoas com perturbações de pânico, a julgar que vão naturalmente morrer, porque estão a ter um ataque cardíaco. Isto é muito comum, as urgências terem imensas pessoas a achar que estão a ter um infarto, mas na realidade muitas vezes está muito associada à ansiedade. E eu digo isto porque recebo muitas pessoas que de facto vieram encaminhadas de hospitais porque, olha, você não tem nada. Olha, é ansiedade, vamos lá tomar aqui um ansiolítico, okay, para controlar. Porque as pessoas não conseguem identificar os sinais. Porquê? Porque também já estão tão condicionadas e tão exaustas emocionalmente, que é algo que as relações tóxicas promovem, uma exaustão emocional, que elas ficam sem resiliência. E então, quando começamos a perceber que já estamos a ficar sem recursos, drenados emocionalmente, temos pessoas que não contribuem para o nosso bem-estar, nós temos que ser o grande amor da nossa vida. Eu costumo dizer que nascemos e morremos sozinhos. Nascemos e morremos sozinhos. Temos pessoas que damos como nossas, queremos acreditar que elas são nossas, mas na realidade ninguém é ninguém. E quando somos nós já somos tudo. E não temos problema nenhum, não devemos ter problema nenhum em valorizar as coisas boas que temos, as coisas boas que fazemos, e também olhar para trás e perdoar-nos. Essa consciência, essa coragem de assumir a sua própria responsabilidade, ela vai ser protagonista da sua vida. Mas vai ter que fazer uma promessa a si mesma, que vai seguir o caminho e assumir a responsabilidade dessas escolhas, seja ela quais for, porque isso é o que nos desenvolveu enquanto seres humanos, como super-humanos que somos. Exatamente. E é nesta ideia de trabalhar o super-humano, o ser que nós somos, que nos despedimos deste episódio. Voltamos daqui a uma semana com mais um tema para olhar para si, para poder estar bem com os outros.